Fala a gravação aí. Dá um ok aí que a gente começa. Pronto, tá gravando. Fica à vontade. Beleza. Bom dia, povo de Deus, gente amada do Senhor. Bom dia. Apesar da distância, da dificuldade, o Senhor é conosco, hein? Não vamos esquecer isso. E, na verdade, eu tenho aqui uma tarefa bem pesada. Estou em oração aqui para chegar no nível dos nossos professores aí do catecúmenos, que eles estão nessa lida direto, né? E é uma responsabilidade, né? Quem está na classe de catecúmenos pressupõe, os alunos, eu falo, pressupõe que vocês realmente estão querendo se tornar membros. O evangelho, no caso de alguns, está cada vez mais fazendo sentido, a conversão tem sido manifestada, no caso de outros, estão somando conosco o desejo de se tornarem oficialmente membros. Então, é uma das classes de grande responsabilidade no que diz respeito à classe de adultos. Então, eu me sinto privilegiado de poder auxiliar os irmãos na data de hoje, ok? Vamos orar, e aí eu vou pedir que a oração venha lá do continente antigo. Vou pedir para o Daniel Henrique fazer essa oração por nós, né, irmão? Ore por nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui de forma ainda distante, Pai, mas queremos te agradecer. Porque Tu és soberano sobre tudo, o Senhor tem o controle sobre tudo. E queremos te agradecer por termos a tecnologia para nos auxiliarmos, Pai. Amém. Meu Pai, abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra, que essa palavra possa mudar as nossas vidas, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Muito bem, gente. O meu som está chegando bem para vocês? Está tranquilo? Joinha? Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui a nossa aula. Vou liberar o share screen aqui. E eu mando depois esses slides para vocês, tá? Para vocês poderem depois rever aí as partes, os textos, tá bom? Então, eu estou querendo fazer o seguinte, uma matéria, o capítulo 9 é um capítulo muito denso, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou correndo aqui na aula e a gente tira as dúvidas no final e a gente volta alguns slides, só para a gente poder, como os demais professores têm feito, envolvendo numa aula um capítulo só, agora vamos ver o capítulo 9, então eu acho mais fácil, por causa dessa nossa distância aqui, eu acho mais fácil mostrar o conteúdo, ir explicando, e aí depois a gente tira dúvidas, tá bom? Beleza? Vamos fazer assim então, tá bom? Vamos lá, queridos. Livre-arbítrio. Bom, quando a gente olha a nossa confissão de fé, o capítulo 9, o livre-arbítrio está dividido em pontos, né? São 5 pontos dentro desse capítulo. Então, o capítulo 9 vai ter ponto 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma explicação de cada ponto. Não vou conseguir ler com vocês todos os textos, até porque eu peguei uma edição da Confissão de Fé, onde tem alguns textos a mais, né, mais atualizados. Talvez o que vocês já viram é a cópia lá de 1646 e teve uma cópia editada mais recente, vinda dos Estados Unidos. Eles colocaram mais referências bíblicas, mas isso não muda. É uma ou duas referências a mais. Então, vamos lá. O ponto 1. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Bom, a referência ou ideia desse texto, é mostrar que o ser humano tem vontade, né?
Se você quiser acompanhar, eu vou ler para vocês, por exemplo, Tiago 1,14. Tiago 1,14 diz lá para nós: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cobiça é desejo, desejo vem de vontades, então, apenas um exemplo dizendo que nós temos vontade. Só que o que quer dizer esse ponto? Olha lá, toda escolha que fazemos na vida, fazemos por alguma razão. As nossas decisões são baseadas sobre o que parece bom para nós, no momento, considerando-se todas as implicações. Isso é o que Deus nos deu. Ele nos deu a vontade. Não há dúvidas, então, de que os seres humanos, de fato, fazem escolhas. Até aí, isso é padrão para os seres humanos. Antes da queda, depois da queda, nós temos vontade, ok? Muito bem. O segundo ponto, continuando aí o capítulo 9, fala assim para nós. O homem, em seu estado de inocência, a gente vai dar uma explicada depois por que os teólogos de Westminster colocaram essa palavra estado de inocência, tá? O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas mutavelmente, ou mutavelmente, de mutação, de mudança, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. O texto de Eclesiastes 7, a gente pode, dessa lista, usar como a base principal para explicar isso. Porque em Eclesiastes, capítulo 7 aí, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. A forma como Salomão coloca, o resumo aí, é perfeito para nós compreendermos esse ponto. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, Deus fez o ser humano pleno, mas ele se perdeu, e de fato é isso que aconteceu. Para a gente resumir esse segundo ponto, a gente pode dizer assim: a seção segunda declara que antes da queda, Adão era dotado da liberdade e da capacidade de agradar a Deus. O ponto principal da seção segunda é a perda da capacidade adâmica de desejar o bem. Foi perdida na queda. Então, a vontade continuou, mas agora essa vontade continua ligada à natureza de Adão e Eva. Depois da queda, isso aconteceu. A mudança que nós vamos ver é a mudança dessa natureza, do íntimo, do ser de Adão e Eva por conta do pecado, que o pecado modificou. Então, quando a gente olha os dois pontos, e eu falei que eu ia explicar aí por que os teólogos de Westminster, naquela ocasião, né, estamos falando aí do século XVI, XVII, por que eles colocaram o homem em seu estado de inocência? Na verdade, a ideia de inocência parece um ser humano criado não maduro. E Adão e Eva foram criados de uma maneira especial, maduros, plenos das suas faculdades mentais. Então, essa ideia de inocência, a gente precisa compreender como algo mais maduro. Não foi uma boa palavra escolhida, mas, como nós sabemos, as nossas confissões estão debaixo da palavra de Deus. Confissões podem ser atualizadas e melhoradas para expor aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente diz. Então, apesar de ficar para nós hoje um entendimento ainda meio pobre a palavra inocência, a ideia de que sim, a plenitude do ser, do domínio das faculdades mentais, de querer ter um relacionamento com Deus, era como Adão e Eva foram formados. Só que, nesse estado, eles poderiam querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas não de maneira determinante, de forma contínua. Isso poderia mudar. Deus não muda. Se a gente for pensar no livre-arbítrio
no sentido de sempre executar e desejar o que queria executar, Deus faz isso, ele tem esse poder. O ser humano, desde a criação, não. Daí a palavra mudava, ele podia ser alterado. E, de fato, com a queda, com o pecado, a desobediência, isso aconteceu. Vamos para o terceiro ponto aqui. O homem, ao cair no estado de pecado, ele perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual. Entenda isso. O que nós vamos discutir, que é a essência dessa questão, se temos ou não hoje livre-arbítrio, e o que é, em essência, que isso significa, é que o ser humano não perde, por causa do pecado, a vontade. O que ele perde é a vontade para fazer aquilo que vai lhe ligar a Deus ou agradar a Deus. E isso foi o que a queda destituiu. E, evidentemente, a nossa vontade, ela sempre está ligada à nossa natureza. Qual era a natureza de Adão e Eva antes da queda? A natureza santa, em outras palavras, uma natureza que buscava e podia agradar a Deus. Não de maneira ininterrupta. Poderia mudar, e de fato mudou. Quando eles pecam, essa natureza é alterada. A vontade, então, continua ligada a essa natureza, mas uma natureza deteriorada. Então, continuando aí na leitura do ponto 3, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. De todos esses textos, eu creio que é muito importante a gente olhar Romanos capítulo 3, para aqueles queridos irmãos que a gente deu discipulado, eles vão lembrar que a gente falava muito disso, que mostra o resultado. Romanos 3 aí, verso 9, você tem o resultado da queda, ou as consequências do pecado sobre o ser humano. Eu vou ler para vocês, Romanos capítulo 3, verso 9, 10 e 12. Está lá. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Verso 12. Todos se extraviaram, se perderam, né? A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Bom, Paulo, evidentemente, ele está se reportando a textos do Antigo Testamento. Só para a gente ter uma ideia que a compreensão do resultado horrível que o pecado fez, a queda de Adão e Eva, a desobediência de que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia decretado, a desobediência de vocês vai gerar morte. E a gente descobre no decorrer da explicação de Gênesis 3, que as consequências foram de eles quererem mesmo ser como Deus. Então, o desejo deles, a concupiscência deles é de poder não ter que prestar conta para ninguém, e isso é bom a gente entender agora, para compreender melhor essa nossa crise com livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio? Não tem? Se eu tiver livre-arbítrio, aí eu tenho responsabilidade, então se eu não tiver, eu não tenho. Como é que é isso? Bom, a queda no pecado resultou, né? Quando você lê Gênesis 3, querer tomar o lugar de Deus, quebrou o relacionamento entre as pessoas, quebrou o principal relacionamento com Deus, e a criação, a natureza, tudo que foi criado sofreu consequências disso naquilo que se relacionava com o homem. Então, o que mudou ali? Mudou a natureza do ser humano. E agora a sua vontade, que sempre existiu, e Deus continua a dar, essa vontade está presa a essa nova natureza, uma natureza caída. Por isso, uma explicação aqui é que naquele tempo em diante, após a queda, o homem tornou-se incapaz de desejar qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação.
Né? Tanto é que a primeira atitude, depois que perceberam que pecaram, e Deus vem até Adão e Eva, né, principalmente começando com Adão. Adão, onde estás? A primeira coisa que eles fizeram foram se esconder. Mas como? Se antes do pecado eles tinham uma comunhão plena e agradável diante de Deus. Adão e Eva obedeceram a ordem de cuidar do jardim, portanto, serem os vice-gerentes de Deus, Deus sendo, né, nessa linguagem comercial, só para entendermos, Deus ser o dono, o gerente principal, o diretor de tudo que criou, e instituiu o ser humano para ser aquele que cuidasse, gerenciasse a partir do Jardim do Éden. Bom, enfim, esse relacionamento de comunhão plena foi quebrado, exatamente por conta do pecado. Daí, a gente pode entender isso aqui, ó. Na verdade, um homem pode querer ser honesto, sustentar sua família, desempenhar suas muitas obrigações como cidadão, mas essas não são coisas espiritualmente boas. E não tem relação nenhuma com a salvação. Então, muitas vezes a gente diz, não, mas peraí, eu continuo então com aquele livre-arbítrio, aquela vontade minha como tinha antes. Não, para as coisas de Deus, no que diz respeito à salvação, não. Além disso, o homem não pode desejar ser salvo. Ele não pode se converter nem se preparar para a conversão. Ele mesmo, é isso, o próprio ser humano, querer buscar a Deus depois da queda de Adão e Eva. Não, naturalmente nós fugimos disso. A simples razão para isso ser assim foi a morte que veio do pecado. Então, a advertência de Deus, a ordem de Deus, não me desobedeçam comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa desobediência executou aquilo que Deus falou. Se vocês me desobedecerem, certamente morrerão. Morrerão fisicamente, limitação da vida terrena, que até então pressupõe que Adão e Eva iriam viver eternamente com Deus em tudo que foi criado, corte de comunhão com o Senhor espiritualmente e as demais consequências que eu já mostrei. Muito bem. Vamos avançar aqui que o nosso tempo está correndo. O quarto ponto aqui. O quarto ponto. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, em outras palavras, esse estado de pecado nos impede de chegar a Deus ou agradar a Deus. Nós até nos tornamos seres religiosos, mas a nossa religiosidade é utilitária. A gente busca Deus em prol de alguma troca, Deus, divindade, o que for. Até o ateísmo tem esse relacionamento ateu em prol de uma troca de querer apaziguar, tranquilizar sua consciência. Ou como eu me referia quando era católico, desencargo de consciência. Então, fazer alguma coisa religiosa ou não religiosa apenas por desencargo de consciência. Um dos textos que a gente poderia usar para isso, a gente pode dar uma olhada em Colossenses 1:13. Eu estou pressupondo aqui, irmãos, que vocês estão lendo a confissão de fé, né, os capítulos de cada aula, e tiveram mais tempo do que eu vou ter em aula aqui para ler todos os versículos, tá? Por isso que eu estou sendo seletivo aqui, porque eu tenho outras coisas para explicar depois de darmos a base. Olha só, Colossenses 1:13 eu creio que é suficiente para essa ideia. Ó. Ele, falando do Senhor Jesus, Deus Pai, através do Senhor Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Muito bem, o que isso quer dizer? Se Cristo não nos libertar, não nos salvar, verdadeiramente não seremos livres se ele não nos libertar. Continuaremos presos no nosso pecado, ok?
Tranquilo? Estão me acompanhando aí? Estou dando uma olhadinha aqui em vocês. Tranquilo? Maravilha. Muito bom. Então, nesse ponto 4, o que é que eu estou querendo, o que é que a confissão de fé quer nos ensinar? Né? Deixa eu colocar aqui. Essa seção 4 descreve uma nova capacidade recebida pelo homem na conversão. Veja, Deus agindo em nós. Nós não conseguimos produzir isso por nós mesmos. A nossa natureza agora não é mais aquela natureza antes da queda, é uma natureza presa no pecado e, portanto, tudo o que é bom no sentido de nos encaminhar para Deus, não temos condição de fazer por nós mesmos. Nós temos até a vontade, mas a vontade está presa a essa natureza. Então, nós devemos enfatizar que a regeneração não é um ato do livre-arbítrio. Qualquer tentativa de explicar o novo nascimento como ato exclusivo da vontade do homem, faria do homem o próprio Salvador. Então, nós não somos salvadores de nós mesmos, ok? Nós não somos. Nisso, a gente chega aqui, nesse texto conhecido de João 1,13. Eu quero, a partir de agora, depois de nós olharmos boa parte aí, a maior parte da explicação do capítulo 9, eu quero que os irmãos vejam, para podermos entender, o Evangelho de João, quando João começa, ele dá uma clareza para nós nesse verso 13. A gente vai voltar nele algumas vezes nessa aula, pelo menos que eu me recorde umas 3 vezes. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 13. Os quais, falando daqueles que são salvos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses são aqueles salvos através da regeneração, da obra, da entrega de Cristo, pagando o preço do nosso pecado no nosso lugar. E por isso, esse texto declara que os filhos de Deus não nasceram do sangue, isto é, não por herança física, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem. Trata-se de um ato de Deus, mas de Deus, de João aí, no versículo 13 que nós lemos. Então, quando Deus regenera, ressuscita e converte o pecador, ele o livra da escravidão natural do pecado. Essa escravidão natural veio quando? Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus. A natureza deles foi transformada. Por isso que eu vou repetir de novo. A vontade nós temos, só que a nossa vontade está atrelado à natureza. A natureza de Adão e Eva antes da queda era uma natureza de plenitude de comunhão com Deus. Com o pecado, essa natureza foi transformada ou limitada à escravidão do erro, do pecado. Somente quando Cristo vem nos regenerar é que a conversão acontece e aí ficamos livres dessa escravidão natural do pecado. Então vamos lá. Embora essa liberdade no início não esteja completa, e a liberdade que eu estou falando aqui é da conversão, de agora sermos religados a Deus, a santificação instantânea. Ela não é plenamente completa. Já quando Deus nos converte, nos regenera, nós já somos filhos do Senhor. Nós já estamos salvos e redimidos, mas não perfeitamente longe e distantes de qualquer influência pecaminosa. E é simples entender isso. Você ainda vive nesse mundo caído, você ainda está nesse corpo limitado, o Senhor está num processo. Então existe uma santificação instantânea, no momento que você é salvo, e uma santificação processual que vai, enquanto dura a sua vida terrena, até o dia de estarmos na glória eterna, ou pela morte, ou se o Senhor Jesus Cristo voltar antes. Por isso, voltando aí nesse segundo bloco aqui, quando eu mexo a minha setinha do mouse, vocês conseguem ver, queridos? Dá para ver aí? Ah, beleza. Então vou utilizar aí
auxiliar onde eu estou. Embora essa liberdade no início não esteja completa, já falei, santificação instantânea, todavia Deus capacita o cristão regenerado para desejar e fazer algum bem espiritual. Então, o domínio do pecado foi quebrado. O processo de limpeza teve início. E o convertido, invariavelmente, crescerá na graça. Essa é a grande bênção da conversão. Invariavelmente, vamos crescer na graça. Tá? Muito bem. Mas chegamos na parte 5 aí, da parte final do capítulo 9, explicando assim: é no estado de glória, portanto, na glória eterna, perfeição total, com corpos glorificados, no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para somente o bem, somente a santidade. Aliás, deixa eu só explicar aqui, eu falei estado de glória e pus o corpo glorificado, é a minha ansiedade em ir para a glória. Na verdade é assim, vou ter que entrar um pouco num outro capítulo rapidinho da confissão de fé, que é quando um crente morre, né, o chamado estado intermediário. Se a gente morre antes do Senhor Jesus voltar, nós vamos direto para a presença dele, o céu, não é? Se você ler Apocalipse 6, você vê lá as almas debaixo do altar e tal. Ainda não ocorreu, mesmo quando o Apocalipse fala aquilo, ainda não ocorreu a segunda vinda de Cristo. Então, os irmãos e irmãs que já morreram de todas as épocas antes da segunda vinda de Jesus, eles ainda não receberam corpos glorificados. Eles estão esperando aquilo que nós aqui em vida também estamos esperando, a ressurreição do corpo. Mas eles já estão nesse estado de glória. Não é? Mesmo ainda o corpo não está glorificado. Eles já estão perfeitamente para querer fazer o bem, para viver tão somente fora de qualquer domínio pecaminoso. E aí a coisa só vai intensificar mais quando vivermos então em novos céus e nova terra, após a segunda vinda de Jesus, dia do juízo final, aí haverá uma ressurreição geral. Já estou pondo aí vontade de vocês perguntarem sobre isso, né? Quando chegar o capítulo lá, a gente estuda isso aí. É apenas para você entender esse ponto do final do livre-arbítrio aqui do capítulo 9, e só lá na glória é que nós vamos estar perfeitamente sem mutação ou sem mudança, perfeitos mesmo. Existe sempre uma pergunta se aquele estado de Adão e Eva, quando criados, nós vamos retornar a esse estado. E aí muitos comentaristas, estudiosos bíblicos que sabem mais do que eu, eles divergem. Alguns acham que vai ser infinitamente melhor. Outros dizem que vamos retornar ao que era. Olha, do jeito que eu leio a Escritura, da forma como a gente vê, me parece que vai ser infinitamente melhor, porque dentro do projeto eterno de Deus, como ele fez com Adão e Eva, o pecado aconteceu então depois. Nós vamos estar numa restauração disso. Então, essa restauração me parece que vai nos colocar numa situação muito melhor. Como será essa situação melhor? Bom, aí é que é a grande dúvida, né? A gente nem sabe como é que era antes de Adão e Eva pecar. Que dirá como será esse estado de glória em novos céus e nova terra, onde habitará a justiça? Bom, isso os crentes vão saber quando chegarmos lá, tá bom? Então, dentro disso aí, esse estado de perfeição, eu creio que aqui a gente precisa olhar dois textos aí dessa listinha de 3, rapidinho. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Porque glória eterna é muito bom da gente ler, né? Principalmente com toda a luta agora da pandemia. Veja que Paulo, nesse contexto de Efésios 4:13, ele está falando que os crentes receberam dons, capacidades para que entre si, no corpo de Cristo, eles se aperfeiçoassem, ou Deus iria lhes santificando
para o crescimento ou edificação do corpo de Cristo. Aí chega o verso 13 de Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aqui é o alvo final. Isso é a glória eterna. A mesma colocação, ou o mesmo objetivo, na sua pequena carta, Judas fala isso. E ele termina, aliás, a carta, na parte da sua doxologia, do seu louvor a Deus, o penúltimo versículo, que é o 24, de Judas, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação e sem mácula, né, imaculados diante da sua glória. Então, Cristo tem o poder de nos preservar em nossa fé nessa caminhada terrena, ir nos santificando e nos tornar ou nos fazer entrar com grande exultação, grande alegria, sem mancha alguma, quer dizer, sem pecado nenhum, diante da sua glória. Então, reafirma aí esse ponto 5, que é a parte final do nosso capítulo 9 do livre-arbítrio. Então, olhando aí especificamente o que isso quer dizer, a santificação, então, completa é a erradicação total do pecado, e isso está esperando para acontecer, isso está esperando a glorificação fazer isso acontecer. E por isso, deixa eu avançar aqui. Opa. No céu haverá um tipo de coisa que com certeza não desejaremos fazer. Pecar. Lá não vai ter isso. Muito bem. Agora, amados, o que eu quero ver com vocês é a aplicabilidade de tudo isso. O que realmente, com o conteúdo da confissão de fé aí relembrado, o que eu tenho que aprender ou aplicar, tá? Como é que eu vejo isso na prática na minha vida? Então, vamos lá. Um pequeno delay aqui no slide. Bom, ninguém pode negar que o homem tem vontade, que a faculdade de escolher o que deseja dizer, fazer e pensar. Então, na verdade, todos nós temos isso, a gente viu isso no primeiro ponto, muito bem. E por conta disso, vamos lá. Mas você já pensou sobre a lastimável fraqueza da nossa vontade? Agora eu estou mencionando o resultado da queda para nós, né? Embora tenha a capacidade de tomar uma decisão, você não tem o poder de realizar todo o propósito que você queira nas decisões que você toma. E isso é verdade, não é? Por exemplo, a vontade pode projetar um curso de ação, mas ela não tem em si mesma a capacidade de realizar o que intenta. Então, o problema é que, mesmo depois do pecado, vontade nós temos, mas essa nossa vontade não consegue realizar tudo o que nós imaginamos, né? Se Deus não pudesse controlar a vontade humana e nos dispusesse a obedecer-lhe, nós estaríamos em apuros e Deus não seria soberano. Nesse ponto, a gente precisa lembrar que acima até de tudo está a vontade soberana do nosso Deus. O poder do pecado realmente aprisiona a nossa vontade, de forma que o homem não regenerado não busca Deus. É a continuidade lá de Romanos 3 que a gente leu, né? Eu li o 9, 10 e o 12, o 11 está ali no meio, mas diz a mesma coisa. E também essa pessoa não regenerada, presa, a sua vontade presa pelo poder do pecado, não se sujeita às leis de Deus. Agora, esse texto de Romanos 8, 7 é um texto emblemático, importante,
esse vale a pena nós lermos e até decorarmos. Romanos 8:7 diz assim para nós. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pendor, a palavra pendor significa inclinação. Então, vamos lá. A inclinação da nossa carne é a nossa vontade. Então, a inclinação da nossa vontade é inimiga de Deus. Portanto, a nossa vontade, a nossa inclinação do nosso desejo, por causa da nossa natureza caída, vai contra Deus. É inimiga, tem inimizade contra Deus. E não fica sujeita à lei, os mandamentos de Deus. E não tem condição de estar, não é? Por causa do pecado. Então, parece claro, portanto, que o homem não possui o livre-arbítrio, no sentido de poder fazer a escolha contrária. Aí é que está. Alguns estudiosos dizem que Adão e Eva tinham isso, no sentido de que eles tinham plena comunhão com Deus, e que o pecado tirou isso. Bom, nós estamos pós-pecado, pós-queda, pós-Gênesis 3. A gente não sabe o que é ter uma vontade de poder sempre fazer o bem. Poder fazer o bem, mas Adão e Eva tinham, no seu estado antes do pecado, eles podiam mudar isso. O nosso Deus é imutável no seu ser, nos seus atributos. Ele é autodeterminante. Nossa vontade, que parte de nós, parte por conta da nossa natureza. Agora a nossa natureza está presa no pecado, então a gente não consegue fazer essa escolha contrária, ok? Muito bem, vamos lá. Assim como Jeremias confessou, ó, o texto está aí, né? Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. De fato, a gente sempre dependeu de Deus, antes da queda, depois da queda. Deus continua sendo soberano em tudo. Até com a queda do ser humano, não houve nenhuma perda do domínio de Deus. Agora, então, mais ainda para nós, fica com sentido essa fala de Jeremias, porque nós não conseguimos determinar tudo para a nossa vida futura. Nós somos mais ainda dependentes de Deus. Sim, você pode escolher e planejar o que tiver vontade, né? Mas a sua vontade não é livre para realizar nada contrário à vontade de Deus, né? E no caso, ele nos decretou, depois da queda, que nós iríamos morrer, a morte espiritual, a limitação da vida e tudo que a gente já falou lá no início, consequência do pecado de Adão e Eva. E nem tem você a capacidade de alcançar qualquer meta que não seja aquela que Deus, eu não gosto da palavra permitiu, né? Mas que Deus decretou, que Deus preparou. É que permitiu, ao meu ver, na nossa língua portuguesa, permitir eu não quero, mas eu deixo, né? Mas eu só coloquei aqui no sentido de que nós não temos a capacidade de alcançar qualquer meta que não seja aquela que Deus assim preparou. Ok? Muito bem. Avançando agora nessas aplicações. A vontade nossa, depois da queda, a vontade, ela está escravizada e, portanto, ela é controlada por suas afeições, quer dizer, seus desejos, que são maus, terrenos e sensuais. E isso é verdade. Sensuais no sentido de sermos guiados pelos sentidos, ok? Aliás, a essência da palavra sensual significa isso, ser guiado pelos nossos sentidos. Em Tiago, capítulo 3, verso 15, vou ler para vocês. Tiago 3,15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Quando o Tiago ensina que nós devemos buscar a sabedoria do alto, ele faz um contraste com a nossa sabedoria. A nossa sabedoria, ela está envolta e escrava do pecado. Por isso que ele dá essas qualificações, esses adjetivos pesados aqui, né?
esses adjetivos que uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Misericórdia, já tem 10 minutos para encerrar a aula? Eita, nós. Vamos correr aqui. Como a vontade de Adão agiu de acordo com a sua natureza antes da queda, assim a vontade de cada pecador é livre, presta atenção agora, somente para agir segundo a sua natureza. A ação da vontade é determinada pela natureza da pessoa que faz a escolha. Então a gente é escravo da natureza nossa. E a nossa natureza agora é o quê? É pecaminosa, meus irmãos. A mente carnal é inimizade contra Deus. Já lemos aí, Romanos 8, 7. Somente a graça de Deus pode mudar a vontade, que é escravizada ao pecado, e fazer com que ela se torne escravizada a Deus. Não é? Porque, na verdade, o homem nunca foi livre. Adão e Eva, antes do pecado, tinham um relacionamento pleno com Deus. Você pode ler a diferença da criação em Gênesis 1 e Gênesis 2, onde em Gênesis 1 Deus se mostra como criador. Em Gênesis 2, quando ele repete, quando Moisés escreve repetindo a criação, ele dá ênfase à criação de Adão e Eva e fala um outro nome de Deus. Enquanto que em Gênesis 1 ele é o Elohim, o Deus criador, em Gênesis 2 ele é o Senhor Deus. O El Shaddai, ou o Deus que vai depois ser explicado ao ser humano, que ele é o Deus da aliança. Então, sempre nós estamos ligados ao Senhor. O pecado piorou isso, nos deixou inimigos de Deus e, portanto, escravos do pecado. Voltamos a depender do Senhor, ou na plenitude de sermos livres do pecado, quando o Senhor Jesus Cristo nos salva, e aí somos livres da escravidão, né, do nosso pecado. Então, a primeira lição que uma pessoa deve aprender é que ela não tem nem a vontade, nem o poder para salvar a si mesma. Deus dá ambos na regeneração. Né? Então, Deus dá a vontade e o poder para viver essa salvação. Então, vem de Deus. Uma pessoa, então, por si só, tem vontade de querer se chegar a Deus? Não. Não. Do jeito que agrada a Deus, como a Bíblia diz? Não. Não. Até os nossos tinos, nuances religiosos, têm outros subterfúgios pecaminosos. É para ficar de consciência, é relacionamento utilitário, é para ganhar alguma coisa em troca, mas não reconhecer que são os pecadores e que somente Deus é o Senhor e Cristo Jesus é o caminho para nos reconciliar com Deus. Portanto, os homens não têm nem a vontade nem a capacidade para vir a Cristo. Olha só, esses dois textos aqui, ó. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós não vamos querer fazer isso por nós mesmos. Nós somos atraídos. Isso é que é maravilhoso em Deus. Ele vem até nós para nos salvar. João 5,40. Jesus fala, e não quereis vir a mim para terdes vida. Esse é o natural. João 5,40, Jesus está falando que é natural para nós depois da queda. A gente nunca vai querer ir para ele para ser salvo. Bom, dentro disso, a gente não vai ter tempo, mas eu vou correr aqui. Ó. Deus, ele está sendo destronado, ou Deus é destronado, é tirado do trono pelo livre-arbítrio. A gente já leu aqui agora há pouco João 5,40. Depois, nós vamos ver, na verdade eu vou pular o Atos, eu quero que você abra aí em 1 Pedro. Porque agora a gente vai tentar compreender essa luta dessa frase que as pessoas dizem, olha, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero, e até alguns crentes acham que para sermos responsáveis pelos nossos atos pecaminosos, nós temos que ter esse livre-arbítrio. Na verdade, não. Olha, dá uma olhada. 1 João 1, 18 a 25, 1 Pedro 1, 18 a 25, o texto diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Os vossos pais aqui, Adão e Eva, né? O pecado.
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, toda a glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Em resumo, qual é a palavra evangelizada? Cristo Jesus. É a obra dele, a entrega dele é que nos dá a possibilidade e a realidade, na verdade, de regeneração de salvação. Então, se é por ele, o que a gente conclui? Primeiro, nenhuma pessoa pode crer no Senhor Jesus Cristo sem assistência, sem a ação da graça de Deus. É o que lemos aqui. Primeiro, ele deve ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Os crentes não são recipientes passivos da graça de Deus, porque a graça vindo, a gente reage. Aí a gente se arrepende, aí a gente crê. Sua fé, dada por Deus, tem um efeito purificador em suas vidas. A regeneração começa e nós mais ainda vamos de pouco em pouco, cada vez mais, mesmo do lado de cá do céu, mesmo na vida terrena, nós vamos sendo santificados. Nosso caráter muda. Deus começa a ocupar o centro da nossa vida. Começamos a compreender e a entender a vontade de Deus em tudo que foi criado e tudo para a sua glória. O crente em Jesus Cristo necessita de constante assistência durante essa sua peregrinação terrena, é verdade. Uma pessoa pode questionar a realidade da sua fé, porém os cristãos nunca negam a eficácia da fé sobrenatural e divina. Então, você vai precisar, 5 minutos agora, misericórdia, você vai precisar, nós precisamos na nossa caminhada terrena de ajuda, de ação. Cristo vai agindo. E ele age em nós dessa forma aqui, ó. Visto que a fé vem da graça de Deus, os homens estão equivocados quando pensam que o homem tem a virtude, a capacidade ou o poder para exercitar o seu próprio livre-arbítrio e escolha. Quer dizer, nós vamos ter condição de escolher, então, Cristo e depois escolher permanecer firmes na fé por nós mesmos? Não. Nós precisamos constantemente da ação de Deus desde o momento da nossa salvação. Eu sei que isso é meio humilhante para nós, né? A gente achava que eu sou o capitão da minha alma, o dono do meu destino. É nada, tristeza. Você depende de Deus. Adão e Eva, antes do pecado, já dependiam de Deus. Pior foi depois da queda. Por isso, os cristãos são o que são pela graça de Deus. Então, somos o que somos pela graça do Senhor. Depois vocês leem 1 Coríntios 15, 10, aí, hoje à tarde, porque o meu tempo está indo embora, gente. Vamos lá. Queridos, a graça de Deus conduz os seus recipientes, quer dizer, nós que recebemos a graça, a sentir as suas deficiências no conhecimento, na santificação e na competência. Então, a gente é forçado a ver, somos encarados com a verdade de que somos pecadores. Se a graça não faz isso, se Deus não nos toca querendo nos salvar, a gente não reconhece que precisamos de um Salvador. Eles nada sabem de como devem saber. E 1 Coríntios 8:2 menciona isso. Porém, Deus proveu assistência para todos os seus filhos. E é isso que é maravilhoso. Louvado o nome do Senhor, que nossa vontade, depois do pecado, sendo escravo desse pecado, não podendo executar por nós mesmos nenhuma perfeição, ou no sentido de querer a Deus por nós mesmos, isso não impediu o Senhor de vir querer nos salvar. Ele ordenou a igreja, né, para que a gente continue crescendo, ele ordenou o corpo de Cristo,
com seus presbíteros, pastores, né, devidamente escolhidos, para instruir-nos e guiar-nos a fim de que esses crentes não ficassem desorientados de um lado para o outro. Esse texto de Efésios 4, 11 a 16 é aquele que eu mencionei no começo, onde o Senhor Jesus distribuiu dons ao corpo de Cristo, e nesse ajuntamento do povo, por isso que a igreja é importante, por isso que mesmo com a pandemia, não podendo fisicamente estarmos na igreja, mas essa comunhão, esses estudos, estarmos juntos, realmente nos alimenta, nos orienta, nos ensina para nós chegarmos àquela estatura de varão perfeito, né? Perfeita varonilidade de Cristo. O texto de Efésios 4, de 11 a 16. Vamos lá. Ei, irmãos, correr aqui está sendo uma maratona. Vamos lá. Sem dúvida, então, voltando a essa questão da vontade do livre-arbítrio. Sem dúvida, desejamos e escolhemos, né? Isso não mudou. Mas é Deus quem atua em nós de acordo com essa sua vontade, exatamente no que diz respeito à salvação. Então, o que eu quero dizer com isso? A Escritura indica em várias passagens a base para a responsabilidade. Nós somos responsáveis. E a base para a nossa responsabilidade não é o livre-arbítrio. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em João 15, 22. Eu posso pedir, ô Carlito, você consegue ler João 15, 22 para nós? E depois eu vou pedir para que o nosso professor Ider leia o Lucas 12, 47 e 48. Primeiro, João 15, 22. João 15, 22. Por favor, Carlito. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Isso, não tem desculpa do pecado. Ider, por favor, Lucas 12, 47 e 48, por gentileza. Só que você tem que liberar o som aí, Ider. Por favor. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, veja, o que tem mais textos, tá? Mas o que esses dois, só para a gente poder entender, o que eles estão falando? Eles estão falando que o ser humano tem responsabilidade. Não é o livre-arbítrio que dá responsabilidade para escolhemos errado, escolhemos pecar, então somos então culpados do pecado. Não, a gente não tem mais livre-arbítrio. Nós não temos. A nossa vontade está escrava da nossa natureza pecaminosa. Mas e aí? E aí, como eu sou responsável? Você é responsável porque a sua responsabilidade vem de prestar contas a Deus. É o que Jesus falou em João 15, é o que em Lucas 12 ele repete nesses dois versos. Então vamos lá. Nas duas passagens, o conhecimento é a base da responsabilidade. Eu estou nessa vida. Eu não posso aqui, independente de não crer em Deus, vamos pensar num ateu. Não vamos pensar numa outra religiosidade que verdadeiramente não tem um Deus bíblico como Senhor. Vamos pensar num ateísmo verdadeiro. Eu só sou responsável porque eu tenho livre-arbítrio. Não. Você é responsável porque você nasceu, Deus te deu vida, você vive no mundo de Deus, você sabe disso, você sabe que você está aí vivendo, fazendo escolhas, você é responsável. Então, a nossa responsabilidade tem como base o conhecimento de que temos que prestar contas, sim, a Deus. Nós dependemos mesmo dele. A Bíblia ensina que o homem possui vontade, faz escolhas e é responsável por elas. Nada escrito aqui vai contradizer esse fato. Portanto, não é o nosso livre-arbítrio.
é a responsabilidade de saber. Eu sei que eu estou vivo, e, crendo ou não crendo, eu dependo desse Deus, crendo ou não crendo, o mundo e a minha existência vem do Senhor, e quando minhas atitudes não obedecem à vontade de Deus, e eu não posso obedecer mesmo, porque eu estou preso no pecado, mas não obedeço à vontade de Deus, eu estou claramente incorrendo, quebrando o mandamento, então eu sou mesmo culpado. Muito bem. Dentro disso, vou continuar mais um pouquinho aqui. A vontade do homem é a sua capacidade de escolher entre alternativas. A sua vontade, de fato, decide qual é a sua ação entre certo número de opções. Você tem a faculdade de dirigir os seus próprios pensamentos, palavras e feitos. Suas decisões não são formadas por uma força externa, mas interna em você mesmo. Nenhum homem é compelido a agir contra a sua vontade, nem forçado a dizer aquilo que não quer. Sua vontade guia as suas ações, ok, mas a sua vontade está, ou melhor dizendo, sua vontade não é independente da sua natureza. A sua vontade é escrava dela. A sua escolha não forma o seu caráter, mas o seu caráter guia as suas escolhas. A vontade é inclinada àquilo que você conhece, sente, ama e deseja. Você sempre escolhe com base em sua disposição, de acordo com a condição do seu coração. Meu coração, naturalmente, sem Cristo. O que é? É um coração inclinado ao pecado. Então, queridos, o nosso horário aí, eu creio que já deu. Eu teria aqui mais alguns slides para explicar e aplicar para vocês, mas eu creio que a ideia central já foi dada, né? É isso mesmo. Eu acho que eu vou terminar com esse slide. Olha só. Como seres humanos caídos, retemos nossa liberdade natural, isto é, o poder de agir de acordo com nossos desejos, mas perdemos a nossa liberdade moral. A liberdade moral inclui disposição, inclinação e desejo da alma em relação à justiça. Foi essa inclinação que se perdeu na queda. Isso foi perdido. Eu sou escravo do pecado. Eu tenho vontade e desejo fazer coisas, mas nem tudo que eu quero fazer eu consigo executar. Isso não quer dizer que para eu ser responsável eu tenha que ter livre-arbítrio. Eu não tenho. Sou escravo do meu pecado. Louvado o nome do Senhor que vem e realmente nos salva, ok? E nos liberta. Numa outra oportunidade, eu continuo aqui finalizando, tá bom? E peço perdão para vocês, porque não deu para a gente terminar conforme eu queria. Ainda tínhamos alguns slides onde nós íamos aplicar alguns textos a isso. Mas a gente continua numa outra oportunidade. Ok, pastor. Ok? Ok. Aguardamos uma próxima oportunidade. E aí a gente pode fazer o seguinte. A gente faz o seguinte, as dúvidas de hoje, joga lá no grupo do WhatsApp da classe de catecúmenos, e aí eu respondo para os irmãos o que eu puder, tá bom? O Bill tá por aí? Vai tirar foto. Oi. Ô, Bill, Vamos a sim. foto... Eu quero avisar... Deixa eu só dar um aviso antes para todos. Pelo link lá, né? Nosso encerramento já foi lá na sequência com a aula dos adultos, mas o Ider está com o link, vai colocar novamente no grupo para vocês acessarem. Peguem aí os últimos 10, 12 minutinhos finais aí do link, e aí vocês vão poder participar. Seria interessante vocês verem, temos algumas coisas que a superintendência preparou diferente para todos aí, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar aqui para a gente tirar foto, só um minuto. Beleza. Isso. Enquanto isso, eu fico à disposição dos nossos professores para a gente continuar aí ao término dessa aula, quando for possível. O Zé não abriu a câmera aqui, nem eu, né? Obrigado, viu, pastor? Zé. Obrigado. O Zé Antônio... Zé. O Zé deu uma ideia. O Zé, você deu aquela ideia de ter uma reunião durante a semana? Aí o pastor agora pode até, quem sabe,
Isso. No meio da semana, Fala aí, a gente Zé. fez uma reunião, mas a gente vai fazer mais ainda. Tem dúvidas, o José e a Socorro falaram sobre dúvidas sobre o batismo. Existem outras dúvidas também que foram colocadas lá no grupo, que ou mandaram pelo meu WhatsApp particular, né, privado. Então, nós vamos, em breve, fazer uma nova sessão de dúvidas, né? E aí a gente conversa mais sobre esse assunto aí também. Ok, só me falar que a gente... Eu agradeço, pastor, pela aula. Prazer servi-lo. Obrigado. Ok. Eu vou... Prepare um sorriso aí. Faltou a Sandra. A Cauane entrou, saiu, fechou de novo a câmera. Preparem aí. A Sandra vai abrir agora? Então tá. Preparem aí o sorriso todos. Muito bem. Vou mandar lá para o Ider. O Ider vai postar para vocês aí no grupo, tá bom? Gente amada do Senhor, Deus abençoe vocês. Foi um prazer, viu? Bom revê-los. Bom dia a todos. Bom, obrigado. E à noite, até a noite. O culto, né? Ao culto, encerramento do culto. Aproveite que está gravado o encerramento, dá para voltar, hein? Não tem desculpa de perder o encerramento. Voltem lá e assistam. São só 15 minutinhos. Tá bom, gente? Enviará os slides, né, pastor? Vou mandar o slide agora no grupo da classe aí de catecúmenos, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Bom domingo. Tchau a todos. Igualmente. Bom domingo a todos. Papai, olha só o barulho da